menos uma experiência você já teve com o Senhor. E eu quero dizer para você, irmão, que a experiência que você teve com o Senhor, o toque que você teve de Deus na sua vida, não pode parar em você. Você precisa transmitir isso para alguém. Você precisa, levar isso para alguém. Quando acontece algo de bom na sua vida, a primeira coisa que você quer fazer, meu irmão, é contar para o mundo todo. É postar nas redes sociais. Quando acontece algo de bom, você fala, pera aí que eu tenho que postar no meu status do WhatsApp. Porque eu quero mostrar para todo mundo que eu estou rompendo, que eu estou crescendo, que as coisas estão dando certo para mim. Só que quando nós temos uma experiência com Deus, por muitas vezes isso é deixado de lado, isso não é transmitido, isso não é falado. Só que nós precisamos falar sobre isso também. Porque talvez a transformação e a experiência que você teve é esperança para a vida de alguém. Vou repetir, talvez a transformação e a experiência que você teve na sua vida é a esperança para a vida de alguém. Tem alguém esperando você abrir a boca para falar algo, meu irmão. Tem alguém esperando você se posicionar, abrir a sua boca e falar algo. Existe algo dentro de você que pessoas precisam ouvir. Porque quando elas ouvirem através de você, meu irmão, elas vão ter a vida transformada. Quando elas ouvirem aquilo que Deus, Ele fez na sua vida, automaticamente essa pessoa ela pode ter uma esperança na vida dela. Nós temos o nosso encontro com Deus. E quando as pessoas chegam lá e falam assim, pastor, esse final de semana é minha última esperança. Eu lembro de um rapaz que chegou até mim pedindo uma oração e ele falou assim, pastor, ora por mim, cara. Porque ontem, quinta-feira, eu iria matar minha mulher e eu ia me suicidar depois. E depois que eu ouvi você falar aqui, eu tive esperança para a minha vida. Depois que eu ouvi o seu testemunho de vida, eu tive esperança. Eu não quero isso para mim mais. Glória a Deus. Um homem que queria matar a esposa e suicidar, minha irmã, está falando para mim orar por ele, porque aquilo que eu falei tocou nele ao ponto dele falar assim, eu não quero essa vida mais. Eu não quero isso mais para mim. Aí talvez você vai olhar para mim e falar assim, pastor, mas você tem um testemunho. Meu irmão, você também tem. Você tem algo dentro de você que as pessoas precisam ouvir. Esses dias para trás, semana passada, se eu não me engano, estávamos lá na célula do Cristiano. Eu lembro do Pablo contando uma experiência que ele teve. Foi um sonho ou aconteceu com você mesmo do poço? Aconteceu. Irmãos, não vou contar porque um dia ele vai falar aqui no altar esse livramento que Deus deu para ele. Eu creio, amém? Em nome de Jesus. Um dia ele vai contar essa experiência. Irmãos, eu estava ouvindo ele falar. Eu estava ficando com agonia. Eu falei, meu Deus, que loucura. E quantas pessoas que talvez não estão vivenciando na vida delas aquilo que ele vivenciou fisicamente. E quando ele fala, quando ele conta, as pessoas são tocadas e elas veem esperança para a vida delas. Então você, meu irmão, carrega uma mensagem de esperança para esse mundo. Jesus é a esperança da glória. Se você carrega Jesus em você, você carrega uma esperança para esse mundo. Então nós não podemos ficar calados. Eu não posso me calar. Eu tenho que anunciar esse evangelho que me transformou e que me tocou. Quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos, lá no capítulo 1, versículo 14. Romanos, capítulo 1, versículo 14. Romanos, capítulo 1, versículo 14 em diante. Pois sou devedor, repete comigo, devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, repete comigo, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Obrigado. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte,
eu sou devedor, porque Cristo morreu por mim. E ele vai ministrando, e ele vai falando até o ponto dele dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então nós não temos vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Meu irmão, quando nós olhamos na história da igreja, quando nós olhamos desde o início, quando a igreja começou, lá em Atos, lá na igreja primitiva, e estudando, quando você vem estudando a história da igreja, você vai ver vários acontecimentos. Você vai ver homens morrendo, queimados vivos. Você vai ver homens perdendo a cabeça, mulheres perdendo a vida porque não negaram a fé, porque não negaram o evangelho de Deus. Então olha só, quando a Bíblia fala para nós que o evangelho é o poder de Deus, é porque eu estou crendo que esse evangelho ele salva pessoas, ao ponto de eu perder a minha vida para a salvação de almas, ao ponto de eu perder a minha vida para ver vidas sendo salvas. Então quando você olha na história da igreja, você vai ver vários homens e mulheres perdendo a sua vida para o evangelho chegar até a nós. É por isso que eu te falo, nós não podemos parar aqui, não pode parar em mim, não pode parar em você. Nós precisamos preparar as gerações futuras, o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho. Você tem que preparar aqueles que estão vindo depois de você, porque essa mensagem ela não pode parar. Se essa mensagem para, você não estava aqui hoje, meu irmão. Se lá atrás os apóstolos olhassem e falassem assim: eu não vou morrer por causa disso. Eu estou vendo homens sendo crucificados por causa dessa palavra. Eu estou vendo homens, sendo açoitados por conta dessa palavra. Então eu não vou pregar mais. Esse evangelho não chegaria até a nós. O apóstolo Paulo, que escreve Romanos, ele fala, a história diz que ele morreu decapitado. Ele perdeu a cabeça, mas não negou o evangelho, não negou a fé. Então olha para isso aqui. Um homem está prestes a morrer. Eu estava estudando uma vez, historiadores dizendo que quando o apóstolo Paulo estava indo para ser condenado, quando ele estava indo para morrer, eles dizem que os homens que estavam indo levar ele para a morte começaram a ouvir ele a orar, e ele pregou para aqueles homens, e a história diz que aqueles homens que levaram ele para a morte creram em Jesus antes da morte de Paulo. Olha que doideira, irmãos. Até indo para a morte ele estava salvando pessoas, vidas estavam sendo salvas através dele. Por quê? Porque ele entendeu que o evangelho não poderia parar nele. De certa forma, o evangelho também, ele não pode, meu irmão, parar em nós. Nós precisamos, anunciar aquele que nos salvou. Eu não sei se você já se afogou em uma piscina, numa praia, alguma coisa assim, mas é desesperador, né, irmão? Quando você vê uma pessoa se afogando, você fala: meu Deus, que doideira. Então olha só, irmãos, imagina o desespero, uma angústia que aquela pessoa que está afogando sente, e alguém salva ela. O salva-vidas vem e salva ela. Irmão, aquela pessoa ela vai ser grata àquele salva-vida para o resto da vida dela. Ela sempre vai lembrar e ela sempre vai contar a história. Um dia eu estava me afogando e um salva-vidas me salvou na água lá. Eu estava na praia e ele me salvou. Aquela pessoa ela vai sempre contar aquela experiência para alguém. Por quê? Porque ela foi salva, meu irmão. Ela iria morrer. Só que agora, quando nós olhamos para nossas vidas, nós estamos afogando, só que em um lago, e o lago é de enxofre e fogo. Um dia eu vi um pastor falando e eu fiquei muito admirado com aquilo que ele falou. A Bíblia fala para nós que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, amém? Aí a Bíblia fala então que nós vamos o quê? Avançar. Nós vamos entrar no inferno e resgatar almas de lá. Mas pastor, como assim eu vou entrar no inferno e resgatar almas de lá, meu irmão? Tem pessoas que já vivem um estado infernal em suas vidas. Existem almas hoje que já estão num estado infernal. E se elas morrerem assim, o destino delas é a condenação eterna. Então agora Deus, ele fala assim: eu vou enviar um salva-vidas.
E esse salva-vidas, ele vai lá no inferno, ele vai lá no império das trevas e ele vai resgatar essas almas de lá. E esse salva-vidas se chama Jesus e ele veio, meu irmão. Amém? E quando ele vem, ele fala assim: agora eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para onde eu vim. Porém, vocês que andaram comigo, vão por todo mundo e façam discípulos. Porque agora vocês vão fazer aquilo que eu fiz. Lucas vai falar para nós que Jesus veio para buscar e salvar a ovelha perdida. Agora ele prepara alunos para buscar e salvar as ovelhas perdidas. Então agora, se eu tenho essa compreensão na minha vida, que o salva-vidas me salvou, não tem como não contar isso para ninguém. As minhas redes sociais falam sobre isso. A minha vida diária fala sobre isso. De alguém que me salvou um dia de um afogamento espiritual. Eu estava afogando, eu estava morrendo, ou até morto. Mas ele entrou na minha vida e ele trouxe vida novamente. Sabe, nós precisamos levar essa mensagem de Jesus, meu irmão. Nós precisamos levar essa mensagem para as pessoas. O apóstolo Paulo vai falar para nós: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. No capítulo 15 ele fala: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho. No versículo 16 ele fala: pois não me envergonho do evangelho. Olha só, 3 coisas que Paulo fala aqui que me chamam a atenção: sou devedor, estou pronto e não me envergonho. 3 coisas. Sou devedor, estou pronto e não me envergonho. Porque Paulo ele diz que ele é devedor, porque um dia alguém morreu no lugar dele. Então eu devo algo a alguém, porque a minha dívida foi paga. A minha dívida na cruz foi paga. Jesus clamou: está consumado. Concluí, eu paguei a dívida, eu quitei a dívida de vocês. Então ele fala assim: eu sou devedor, eu preciso pagar, nem que seja com a minha vida. Aí ele fala: e eu estou pronto a anunciar o evangelho. Talvez hoje seu questionamento é: pastor, eu não estou pronto para pregar o evangelho para ninguém. Meu irmão, então se prepara. Pastor, eu não sei pregar o evangelho. Irmão, então aprende. Porque ele fala assim, ó: eu estou pronto. Por que ele está pronto? Porque ele se preparou. E por que ele se preparou? Porque quando ele olha para a cruz, ele vê que ele é um devedor, ele precisa anunciar esse evangelho. Por isso que ele se preparou. E ele fala assim: eu estou pronto e eu não me envergonho, então eu prego. Por quê? Porque esse evangelho que eu prego é o evangelho que me transformou. Eu sou devedor porque ele morreu na cruz por mim. Eu estou pronto porque eu me preparei para pregar o evangelho. E eu não me envergonho, porque a mensagem que eu prego é a mensagem que me transformou, que me curou, que me transformou, que restaurou minha casa, que restaurou minha família, que restaurou meu casamento. Eu não me envergonho de anunciar o evangelho. Por quê? Porque esse evangelho, esse Jesus que trouxe a boa notícia, já me livrou da morte por várias vezes aí fora. E eu preciso falar isso para alguém. Você não tem que ser um pastor, meu irmão, para pregar o evangelho. Você não tem que ser um pastor para anunciar Jesus. Você precisa ser apenas alguém que um dia foi tocado por ele e você não se contenta. Você precisa falar. Eu lembro, irmãos, quando eu me desviei da presença, eu lembro que eu entrava no baile pregando o evangelho. Porque quando eu entrava, o segurança parava e falava assim: o que você está fazendo aqui? Aí eu falava assim: mesmo que você, ué. Eu estou no lugar errado? Tá, você também tá. Então vamos para o lugar certo junto. Eu lembro que quando eu me afastei, irmão, eu não tinha paz no mundo, eu não tinha paz. Se quando eu não era crente eu não tinha paz, quando eu me desviei que eu não tive mesmo. Porque aonde eu ia tinha alguém que me conhecia, meu irmão. E sempre alguém fala: não, Alisson, não faz isso não, rapaz. Volta para a igreja. Aí eu ficava falando assim: sem vergonha. E você, hein, quando vai? Mas eu falava: é verdade, você está certo, você está errado. Então aonde eu ia, sabe, não tem como, irmãos. Não tem como. Deixa eu dizer algo para você: o escolhido não tem escolha. Deus vai te pegar, meu irmão. Amém? Deus vai te pegar uma hora. Não tem jeito, meu irmão. Eu lembro, minha mãe me conta, minha mãe está aqui,
para a glória de Deus. Ela me conta que quando eu era criança, quando eu era bebê, eu caí pro chão roxo lá, né? Ninguém descobriu até hoje o que aconteceu. Todo mundo pensou que eu tinha morrido. E eu ficava assim, doideira, né? Você cai, o médico não descobre. Irmãos, hoje eu sei o porquê que aconteceu aquilo. O diabo, ele tem uma fúria na sua vida desde a sua infância, meu irmão. O diabo, quando ele olha para você, ele fala assim: olha, está nascendo um projeto de Deus, eu tenho que destruir essa criança, eu tenho que matar essa criança. Meu irmão, tem muita coisa que acontece na infância da criança, não é apenas por causa de... Claro, tem questões também que são patológicas, que são questões físicas mesmo, de doença, mas tem coisas, meu irmão, que é o diabo se levantando contra a sua família. Tem coisas que não é, sabe, doença não, é o inimigo mesmo. Você tem que repreender, você tem que orar e falar: Satanás, eu não aceito na minha casa. No dia que o Wesley veio aqui, uma mulher pediu uma oração, eu falei assim, ó, ela pediu uma oração de cura. Eu falei assim, ó, já orei por muitas pessoas e muitas pessoas já foram curadas, e muitas também não. Eu já orei por pessoa que foi até curada do câncer. Eu falei com ela assim, mas você precisa tomar posse disso. Eu falei com ela assim, ó, na cruz, a Bíblia fala que na cruz ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Não toma posse, meu irmão, não aceita na sua vida mais. É claro, irmãos, que por várias vezes você vai ter que ir no médico, vai ter que fazer alguns procedimentos, mas nós não podemos aceitar em nossas vidas. Você não pode aceitar, porque na cruz já foi levado, meu irmão. Ele levou todas as dores e enfermidades. E é isso que eu anuncio, o Jesus que cura, e o Jesus também que decide não curar. Esse é o Jesus que eu sirvo. Porque ele não é, sabe, o mordomo que dá assim, o que você quer, eu vou fazer para você agora. Ele não é, sabe, alguém, um garçom que vem com um prato falando, o que você quer hoje? Uma cura, uma libertação, uma transformação, um milagre, uma bênção, não. Jesus é aquele que morreu na cruz para te salvar, e ele deixa bênçãos disponíveis para nós, só que aí depende de nós, tomar posse ou não. Ele fala assim, eu vim aqui para servir, não para ser servido. Jesus pisou aqui para lavar os pés dos outros, meu irmão. Jesus foi lavar o pé de Pedro, e Pedro falou assim, não, mestre, aí não, aí você me quebra. Quem tem que lavar é eu, não é o senhor não, espera aí. Aí Jesus fala, se você deixar eu lavar seus pés, você não terá parte comigo. Aí ele fala, então pega e lava, dá um banho de uma vez. Jesus, ele veio para servir, meu irmão. E ele já nos serviu com a salvação. Agora nós que precisamos servir a ele com a nossa vida. Jesus agora, ele te convida, sabe, a anunciar o evangelho e servir a ele, meu irmão. Talvez você já ouviu na Bíblia dizer que os últimos serão os primeiros. E talvez você toma isso, né, como uma vingança, né, meu irmão? O seu prazer é falar, os últimos serão os primeiros, eu venci na vida. Os humilhados serão exaltados. Eu fui humilhado a vida toda e agora Deus vai me exaltar. Meu irmão, quando a Bíblia fala para nós que os últimos serão os primeiros, é porque o evangelho, a palavra, o chamamento de Deus era para os judeus recusaram. Então os últimos, que são os gentios, que somos nós, seríamos o primeiro. É isso que a Bíblia quer dizer. Que a salvação que veio para o povo judeu agora alcançou os últimos, que eram os gentios. Eu e você somos gentios, nós não somos judeus. Tem algum judeu aqui? Não tem. Então é isso que a Bíblia quer falar para nós. Então olha como que é importante você entender a Bíblia. Porque talvez você está usando da palavra para ser, sabe, alguém que superou, né, o lugar aonde você estava. E agora você quer ser o primeiro, que você um dia foi o último, mas não. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, ó, a salvação agora está para vocês, gentios. O apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios, que pregou o evangelho para os gentios, nos lugares onde só tinha gentios. Então por que eu era o último e agora eu sou o primeiro? Porque eu criei em Jesus, eu entreguei minha vida para salvação e agora eu sou salvo nele. Eu preciso anunciar isso para outras pessoas também, meu irmão. Lá em Lucas 19:10, olha o que a Bíblia diz para nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O evangelho, meu irmão, é a pregação de Deus salvando o pecador. Grava isso no seu coração. O evangelho é a pregação de Deus salvando o pecador. Jesus um dia foi a missão de Deus.
Deus falou lá em Gênesis 1:15. Eis que eu vou enviar, fugiu da minha cabeça, mas virá um homem que pisará na sua cabeça e você ferirá o calcanhar, Deus falando para a serpente, para o diabo. Então Deus falou assim, vai vir um homem, primeiro versículo messiânico da Bíblia, vai vir um homem que vai destruir você, Satanás, e você vai só ferir o calcanhar dele. Aí agora olha só, Deus tem uma missão, essa é a missão de Deus, enviar alguém para destruir Satanás e salvar a humanidade. E agora em Lucas 19:10, a Bíblia fala para nós, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar. Então aquela missão de Deus agora está se cumprindo. Então agora Jesus, como a missão de Deus, ele está buscando e salvando as pessoas. Só que ele não para por aí, ele prepara alguém para continuar, meu irmão. Para continuar aquilo que ele iniciou. Deus está te chamando, meu irmão, para continuar aquilo que ele iniciou um dia em Jesus. Deus está te chamando hoje para você perder a sua vida por amor a ele. A Bíblia é clara em dizer: aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz e tem que seguir Jesus, meu irmão. Perder a sua vida por amor a ele, eu não digo apenas em você ir para um país onde a perseguição é forte e morrer por causa do evangelho, isso também é, mas não, negar a si mesmo, negar suas vontades, negar aquilo que você quer fazer, deixar o desânimo na sua casa e vir para o culto igual você fez hoje. Negar a si mesmo, sabe, perder a sua vida por amor a ele. Um dia eu amo histórias de avivamento, amo mesmo histórias de avivamento, irmãos. Sou apaixonado e eu oro muito, sabe, para que eu venha viver um avivamento na igreja que eu pastoreio. O que é um avivamento? Talvez você não saiba, eu vou te explicar. Avivamento é quando Deus decide e fala assim: eu vou ir nessa igreja e vou morar nela durante um tempo. Aí só doideira acontece, meu irmão. E tem uma história, Rua Azusa. Depois você pesquisa no YouTube assim: avivamento da Rua Azusa. Se você não ficar doido por avivamento, irmãos, eu não sei por quê ou o que está acontecendo com você. A história vai contar para nós que um homem, perseverando em oração e clamando ao Espírito Santo pela presença dele, desejando a presença dele, orando por avivamento, um dia Deus responde. E quando Deus responde, algo acontece. A história fala para nós que o lugar, a casa que eles se reuniam, as pessoas começaram a ser tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas caíam arrebatadas e ficavam dias. A história conta para nós que as pessoas passavam em outro quarteirão e começavam a chorar, se arrependendo de seus pecados. Ele está aqui orando, o culto está acontecendo aqui, lá na Vila Esperança. Tem alguém chorando, se arrependendo e vindo correndo para esse ambiente, porque a presença está atraindo. Isso é avivamento, meu irmão. Tem uma história de um lugar, um país chamado Gales, que um homem decidiu e desejou um avivamento, e ele não parou de orar, ele não parou de buscar. E a história conta para nós que lá existia uma família que era da pesada, meu irmão. Era um dos maiores traficantes de cocaína do país. Sabe o que aconteceu? A presença pairou sobre aquele lugar. Uns se converteram, outros foram presos, e a criminalidade, a prostituição parou. Se eu não me engano, durante um ano, todos os bares fecharam. Não tinha mais tráfico de droga, não tinha mais bebida, não tinha mais nada, meu irmão. Talvez você pode olhar e falar assim: pastor, você está viajando, isso é mentira. Não é, não, olha no YouTube, avivamento do país de Gales. Avivamento, meu irmão. Homens e mulheres que decidiram viver uma transformação genuína, um avivamento genuíno, uma presença palpável, meu irmão. Eu já experimentei de tanta coisa gostosa na presença de Deus, irmãos, sabe, irmãos? Eu lembro de um culto jovem que a gente fez lá na sede, que a presença de Deus descia na igreja, irmãos, e o culto não acabava de jeito nenhum, não acabava, irmãos.
Eu te falo de coração, eu tentava acabar com o culto e não acabava. Eu pegava o microfone e falava assim, amém, glória a Deus, irmãos. Aí de repente alguém, Senhor, eu te amo, chorando. Irmãos, adolescente de 12 anos, criança. Irmãos, algo tão, mas tão sobrenatural, irmãos. Eu falo assim, Pai, eu quero viver isso. Sabe? Eu quero que esses toques de Deus sejam todos os cultos. É tão lindo ver uma criança, sabe? Buscando a presença, chorando na presença, irmãos. Porque ela está no melhor lugar. E esses homens eram homens e mulheres que decidiram a viver em prol do reino de Deus. Tem uma frase também de avivalistas que diz, uma história diz de um avivamento, já falei isso aqui na igreja, dos morávios ou moravianos, jovens que estavam dispostos a pregar o evangelho, e um dia eles decidiram pregar o evangelho em uma ilha, e o dono da ilha era ateu, e aqueles jovens falaram assim, eu quero ir para a sua ilha, e ele falou assim, na minha ilha você não vai lá pregar não. Aí eles falaram, não, nós queremos ir, e nós iremos de graça, nós iremos trabalhar de graça para você. Aí ele falou assim, beleza, vocês podem trabalhar de graça, mas outra coisa, vocês não vão voltar mais para a casa de vocês. Sabe o que eles fizeram? Beleza. Despediu da família e falou assim, eu estou indo para uma ilha e eu nunca mais vou voltar, mas eu estou indo para pregar o evangelho. Aí a história conta que eles indo dentro do barco, eles clamaram olhando para o céu, que o Cordeiro receba de nós a recompensa do seu sacrifício. Quem é o Cordeiro, meu irmão? É Jesus. Qual foi o sacrifício dele? A cruz. E qual é a recompensa? Salvação de almas. É por isso que eu não me canso, meu irmão. Eu já falei que eu quero ver milhares e milhões de almas sendo alcançadas através da nossa igreja. Eu vou para o céu, meu irmão, muito satisfeito, quando eu olhar e ver que eu alcancei 1 milhão de almas para Jesus. Eu não sei se vou ter uma igreja de 1 milhão de pessoas, mas eu sei que 1 milhão de pessoas, de alguma forma, eu vou reunir. Um dia eu vou sair daqui, estava conversando eu e o Cristiano, um dia eu estava no Tadel, eu e a pastora chegou e assustamos eles, falando assim, gente, a gente vai conversar com vocês, porque Deus está mudando a nossa rota, nós vamos lá para Belo Horizonte abrir uma igreja. Irmãos, pouco encheu o olho de lágrimas, eu falei assim, vocês estão me amando de verdade mesmo. Mas eu estava conversando com ele sobre isso, um dia eu não vou estar aqui mais, a pastora não vai estar aqui mais, que não é meu fim, irmãos. Eu quero dizer algo para você, que não pode ser o seu fim também. Fiquem tranquilos, não vai ser agora, não, nem quero, se Deus me tirar daqui agora, acho que eu vou sofrer muito. Mas aqui não é meu fim, irmãos. Esse mês agora eu faço 26 anos de idade, você acha mesmo que eu com 30 anos de idade, 35 eu vou estar aqui, irmãos? Vou nada. Eu quero viajar o mundo, irmãos, pregando o evangelho. Eu quero batizar americano, eu quero batizar japonês, eu quero batizar chinês, eu quero ter experiência, meu irmão. Sabe, nós só temos uma vida, meu irmão, a aventura é só uma. Depois é só a eternidade, meu irmão. Eu era muito doido aí fora, irmãos, eu fazia cada loucura aí fora, eu era tão aventureiro. Aprontava, meu irmão, agora eu sou aventureiro para Jesus. Deus me chama, eu vou, meu irmão. Não tem esse negócio, eu vou ver, eu vou pensar, não me chamou, eu tô indo. Por quê? Porque o Cordeiro, Jesus, ele vai receber de mim a recompensa do sacrifício dele. Eu não vou ficar parado no banco de uma igreja sentado. Quando eu entrei para a igreja, eu falei assim, pastor Felipe, investe em mim que eu quero pregar, eu quero ser pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. No início, eu até entrei com a motivação errada, porque eu era do meio de criminalidade, então nessa vida você quer ser o maior, você quer ser o grande, você quer ser o rico e tal. Então eu tinha esse desejo. Então quando eu entrei para a igreja, eu olhei e falei assim, qual que é o cargo maior da igreja? Eu quero ser isso. Eu quero ser esse trem aí mesmo. Nem sabia que era pastor, que é diácono, não sabia de nada. Com a motivação toda errada, só que eu falei, pastor, eu quero ser pastor. Depois eu fui entendendo, né, irmão? Falei, não é assim que a banda toca, né? Aqui é outro ritmo. Aqui o menor é o maior, aqui não tem nada a ver com aquilo do mundo. Só que eu falei assim, pastor, eu quero ser pastor, cara. E eu lembro que ele falava comigo, se você quer mesmo, eu vou investir em você, eu vou te ajudar. E hoje eu sou, irmãos. Eu falei, não, eu quero ser. Porque eu não quero ficar parado. Irmãos, eu não consigo ficar parado, irmãos, não consigo. Literalmente mesmo, em casa, irmãos, eu sou 220 o dia inteiro. Eu já acordo agitado, eu durmo agitado. Eu não consigo parar, irmãos.
Tem hora que eu fico, sabe, eu enjoo das coisas muito rápido, falo, cara, vamos fazer algo novo, eu preciso sempre estar num desafio novo. A Milene fica doida comigo, irmãos. Sabe, eu estou fazendo uma mentoria, de repente eu começo a fazer outra, ela fala, amor, calma, não, amor, vamos embora, vamos para cima, não vou parar não, eu quero chegar em um lugar, eu quero me preparar para isso. Sabe, irmão, as pessoas sempre vão olhar o seu resultado, mas não vão olhar o seu processo. Você precisa se preparar para chegar onde Deus quer que você chegue. Imagina eu ser um pastor que, poxa, gaguejando, sabendo o que eu estava falando heresia, falando coisas que a Bíblia não está dizendo, vindo aqui falando, irmão, Deus é uma bênção para a tua vida, todo domingo a mesma coisa, irmão, não. Tem que se preparar, tem que ler a Bíblia, tem que estudar. Então nós precisamos se preparar para aquilo que Deus nos chamou. E o chamado de Deus para a tua vida é o simples, é pregar o evangelho a toda criatura, é fazer discípulo. Só isso. Se você fizer só isso na sua vida, tá ótimo, irmão. Você não precisa ser pastor, você não precisa, sabe, ser alguém ótimo, estudioso. Não. Se pregar o evangelho, fazer discípulo para Jesus, já está ótimo. Quero ler para vocês aqui, só citar na verdade, lá em João 4, vai narrar a história da mulher samaritana, aquela que nós louvamos aqui agora. Tu és, né, a fonte da vida, está contando ali, nós estamos adorando e louvando a passagem da mulher samaritana. E essa mulher, ela está sentada, ou melhor, ela está pegando água no poço de Jacó. E essa mulher pegando água, uma mulher que a Bíblia fala para nós, que era desprezada porque ela teve vários relacionamentos. E ela era uma mulher samaritana, e os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Então agora essa mulher que é desprezada pelos judeus e também pelos samaritanos, está pegando água no poço, no sol de meio-dia. É muito importante você observar o texto, porque quando você vê sol de meio-dia, parece que é algo normal, mas não é algo comum. Ela estava indo no horário que ninguém ia, porque ela não queria ter contato com ninguém, porque ela era excluída. As mulheres juntavam as amigas, vamos amiga pegar água no poço, todo mundo 6 horas da manhã. E aquela mulher sozinha ia no sol de meio-dia, rachando na cabeça. E aquela mulher, ela foi privilegiada, porque quando ela sentou para pegar a água no poço, ela encontrou com um homem chamado Jesus. E ele falou assim, eu tenho uma água para te dar, e essa água, ela vai saciar a sua sede, nunca mais você vai voltar aqui. Eu fico pensando aquela mulher, eu fico imaginando aquela mulher pensando que era uma água física, né? Ao qual ela iria beber e nunca mais ia ter sede, mas não. Jesus estava falando de uma sede espiritual que existia dentro dela. Porque quando você vai ver a história, você vai ver que ela pergunta para Jesus, Jesus, quando que nós poderemos adorar o Senhor? Porque os judeus falam que só em Jerusalém pode se adorar. Então dentro dela, além de uma sede física que ela tinha uma sede espiritual. Ela queria adorar a Deus. Aí Deus fala, mulher, chegou a hora que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então em qualquer lugar, se você estiver em espírito e em verdade, Deus está recebendo a sua adoração. E aquela mulher agora ali, batendo um papo com Jesus, ele começa a falar para ela tudo aquilo que ela estava vivendo ou tinha vivido. Ele fala assim, mulher, chama o teu marido. E ela fala assim, Senhor, eu não tenho marido. E ele fala assim, disseste bem, já teve 5, e o que você está agora não é teu marido. E ela fala, vejo que tu és profeta. E eles começam a bater um papo, mas meu irmão, olha só. Jesus estava pregando uma esperança para aquela mulher. E a Bíblia fala para nós, aquela mulher, depois que ela tem um encontro com Jesus, e ela fala... E ela olha para ele e ela reconhece ele que talvez poderia ser o Messias. Ela fica desesperada. E sabe o que ela faz? A Bíblia fala para nós que ela deixa o cântaro. Repete comigo, cântaro. Cântaro. O cântaro era o objeto ao qual ela pegava água no poço. Olha, irmão, pega isso daqui, presta atenção. Ela foi no poço para buscar água. Necessidade. Só que quando ela chega no poço, para saciar a necessidade dela, ela encontra com um propósito de vida. E ela larga a necessidade lá no poço. E ela vai pregar o evangelho para a cidade dela, porque era o propósito dela. Jesus, ele quer que nós
Abandonemos a nossa dificuldade, a nossa necessidade para viver o nosso propósito. Ela deixou o balde que ela ia pegar água e foi para a cidade. Ela chegou na cidade e falou assim: eu encontrei um homem, eu acho que ele é o Messias, vamos lá. Ele disse tudo o que eu estou fazendo. E a Bíblia fala para nós que muitos daquelas cidades converteram a Jesus através daquilo que ela falou. Por quê? Porque ela falou para eles, eles foram para a cidade e Jesus falou para eles, pregou para eles. E eles disseram: agora nós cremos que este é o Messias. Aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que era abandonada pelas pessoas, agora ela vai anunciar o evangelho para uma cidade, e aquela cidade é tocada por Jesus, meu irmão. Aí volta lá no início, a experiência que você tem é esperança para alguém, meu irmão. Ela teve uma experiência no poço, ela encontrou com Jesus. Quando ela chega na cidade, ela fala: ei, eu encontrei o Messias, eu tive uma experiência, ele contou tudo que eu estou fazendo, que eu fiz. E aquele povo vai lá ouvir, para ver se é ele mesmo. E quando chega lá, a Bíblia fala que muitos creram nele. Muitos vão crer em Jesus através da tua vida, meu irmão. Muitos vão ser salvos por Jesus através da tua vida. O maior milagre que você pode falar para as pessoas não é a cura que você teve, não é, sabe, a bênção que você recebeu, é a salvação, meu irmão, da sua alma. O melhor milagre, o maior milagre é a salvação que Jesus te concedeu na cruz. E isso precisa ser anunciado, meu irmão, para várias pessoas. E eu quero concluir dizendo para você: leve o evangelho a toda criatura, porque Jesus quer salvar você e sua casa. Lá em Atos 16, 25, Paulo e Silas, e aqui eu já concluo a mensagem. Paulo e Silas está na prisão, num momento, sabe, de angústia para todo ser humano, um lugar onde as pessoas ficam tristes, eles estão adorando, eles estão louvando. E a Bíblia fala para nós que a cadeia estremeceu, meu irmão. Os cadeados começaram a abrir. E olha que doideira. O carcereiro que estava tomando conta pegou uma espada para se matar. Aí Paulo falou assim: não faz isso, não faz isso. Nós estamos aqui. E aquele carcereiro não fez. E ele falou assim: Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo. Aí o apóstolo Paulo disse assim: creia somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a Bíblia continua para nós dizendo que na mesma noite aquele homem foi batizado e a família dele também. Na mesma noite aquele homem que creu em Jesus, ele se batizou. E depois a família dele creu também em Jesus e foi batizada, meu irmão. A experiência que você tem com Jesus é a esperança para a sua casa e para a sua família. O diabo, ele investe tanto na sua vida, porque ele sabe que dentro de você tem algo precioso, meu irmão. Tem uma frase, talvez você já leu, que diz: se não tivesse algo precioso dentro de você, o diabo não estava te atacando, porque ladrão só pula em casa que tem bens preciosos, meu irmão. A sua alma é um bem precioso, você é um bem precioso. Deus te ama tanto que Ele entregou alguém para morrer por você, meu irmão. Quem um dia, talvez essa terra morreria por você, Cristo morreu para te salvar. Cristo morreu para salvar a sua alma, e não só a sua alma, e não só a minha alma, mas a alma de todo aquele que nele crê. Nós precisamos pregar o evangelho, porque o mesmo apóstolo fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como crerão? Tem que ter alguém para levar a mensagem. Como crerão se não houver mensageiros dessa mensagem que salva? Para de vir para a igreja caçando bênção, meu irmão, e toma posse da sua salvação. Para de vir para a igreja apenas para pedir algo para Deus, mas vem para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Se você está aqui hoje é porque Ele te concedeu vida, saúde, ar. Sabe, você está respirando vida. Você tem vida. Cristo, Ele é maior que
qualquer coisa que Ele pode te conceder, tudo aquilo que Ele pode te dar é menor daquilo que Ele é.